Quando a gente fala de estratégias lucrativas de precificação de consultas e programas de tratamento, eu quero dizer que tem alguns erros cruciais que os profissionais da área da saúde cometem. E aí, me perdoem, né? Porque o meu costume é de falar muito mais para fisioterapeuta. Então, vou falar, de repente, às vezes eu vou falar profissional da área da saúde, às vezes eu vou falar fisioterapeuta, mas se enquadra em todos os quesitos que eu vou falar aqui hoje. Tudo bem? Então, todas as estratégias lucrativas de precificação de consultas e programas de tratamento, elas são desenhadas para que você não passe nenhum tipo de problema ao precificar o seu produto, o seu serviço, o seu programa de tratamento. Porque quando você não sabe o porquê cobra, o quanto cobra, você pode ter um faturamento bom e lá na frente a coisa não ir muito bem. Você ter algum problema. E a gente vai passar por todos esses processos aqui. Tudo bem? Então, eu vou pedir para que vocês, sempre que tiverem alguma dúvida, coloque no chat, tá bom? Que de tempos em tempos eu vou olhar o chat e vou responder as perguntas de vocês. Lá no finalzinho a gente vai criar uma sessão aqui de perguntas e respostas, e aí eu vou lendo o que vocês deixaram aqui. Sempre contextualizem, tá bom? Na pergunta de vocês, porque às vezes eu vou demorar um pouquinho para ler essa pergunta, a sua pergunta, e se você não contextualizar, a gente não vai saber em que momento você fez aquele apontamento. Tudo bem? Então, vamos seguir. Vamos seguir aqui na nossa apresentação. Bem, a grande pergunta que ela tem que ser respondida é: como precificar seus serviços para garantir o lucro? E aí eu tenho uma frase aqui que você deve carregar com você. A métrica de um negócio sério é lucro. Não tem nenhuma outra. Todas as métricas são importantes, tá? Deixa eu contextualizar dessa forma, deixar bem claro, todas as métricas são importantes. Mas, se você negligenciar a métrica do lucro, a gente tem problema. A gente vai ter um problema. Eu sempre faço a analogia do lucro sendo o oxigênio para o ser humano. O lucro é o oxigênio. O oxigênio está para o ser humano, assim como o lucro está para o seu negócio. Mas que negócio é esse? Você não tem um CNPJ. Eu estou falando que você tem um negócio, estou falando que você tem uma empresa. Se você tiver empresa, também serve para você. Muito mais, inclusive. Tá? Então, o oxigênio está para o ser humano, assim como o lucro está para qualquer negócio, qualquer carreira, qualquer profissão, qualquer empresa. Se a saturação de oxigênio cai, a gente tem problemas de saúde. Se a saturação de lucro cai, a nossa empresa, o nosso negócio, a nossa carreira tem um problema. Ok? Então, eu quero deixar aqui algumas perguntas retóricas, né? Só para reflexão. Quantos de vocês aqui gostariam de ter mais faturamento e lucro? Lembrando que, é óbvio, né? Quando a gente aumenta o faturamento, as possibilidades de a gente aumentar o lucro são maiores, mas isso nem sempre é verdade, mas boa parte do tempo, sim. Quantos de vocês gostariam de atingir 10, 20, 30 mil reais por mês? E por que eu falo desses números? Porque, geralmente, muitos colegas ainda estão presos na ideia de que ganhar o piso é o suficiente, brigar pelo piso é o suficiente. Infelizmente, tem muita gente brigando ainda pelo piso, suando para ganhar os 3 mil reais, mais ou menos, aí, que é o piso da fisioterapia atualmente. Então, quando eu falo de 10, 20, 30 mil reais, eu estou falando de 3, 4, 5, 10 vezes mais o piso que é preconizado. Ok? Então, quantos de vocês gostariam de ter esse faturamento de 10, 20 a 30 mil reais? Vocês vão entender que isso aqui não é promessa, não. É só uma pergunta. Estou falando que isso é possível, por quê? Dê uma olhada nisso aqui.
pessoas que fazem parte, né, pessoas que fazem parte dos programas, das mentorias, dos cursos, enfim. Antes eu atendia manhã e tarde e faturava entre 8 e 9 mil reais. Bom, nada mal, né? 8, 9 mil reais, nada mal. Tem muita gente que tem isso como meta e tá tudo certo. Não tem nada de errado você querer ganhar 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil. Não tem nada de errado. Aqui, esse programa, você aprender a precificar da maneira correta, a gente entende, eu entendo que você está aqui para querer algo a mais, ok? E a gente vai falar sobre isso. Eu consigo ajudar aqueles que querem dar passos à frente. Então, olha esse relato. Antes eu atendia manhã e tarde e faturava entre 8 e 9 mil. Como eu falei, eu não vejo excelente, excelente faturamento. Só que hoje atendo só pela manhã e faturo por volta de 20 mil reais. Ou seja, se essa pessoa, se ele tivesse trabalhando ainda manhã e tarde ganhando 20 mil reais, ele teria mais do que dobrado. Só que em relação ao fator tempo, que agora ele só atende pela parte da manhã e tem esse faturamento, a gente pode entender que esse aumento, percentualmente, ele acaba sendo muito maior se a gente levar o tempo também em consideração. Olha outros fatores. Olá, Fábio, boa tarde. Tudo bem? Estou fazendo o fechamento parcial do mês e estou tão feliz que tinha que compartilhar contigo. O faturamento foi de R$ 26.750. Isso é uma pessoa só, isso aqui não é uma clínica gigantesca, não. É um consultório, uma pessoa atendendo. Isso porque ainda faltam alguns dias para realmente fechar o mês. Só temos a agradecer de coração todo o conhecimento e assessoria. É o começo de uma caminhada rumo aos 100 mil. Gratidão. É um objetivo, tá? Vamos lá, vamos botar metas ousadas para a gente caminhar nesse sentido. Então, é possível. Por isso que eu falei lá atrás, 10, 20, 30 mil, vamos lá. Fazendo o fechamento do mês de maio, ou seja, o mês passado, né? Foram 105 atendimentos cobrados, 21 mil reais. Fiquei 2 dias sem entender, pois estava doente. Felicidade pouco é bobagem. Mais um relato. E o último aqui, uma conversa, né? Sabe o que é mais interessante? Há 1 ano e meio eu estava pensando em desistir. Aquele tanto de cursos e informações que você sabe. Quem aqui não tem no currículo, tem na pastinha de certificados um monte deles, né? Jogue a pedra quem não fez isso, né? Eu sou um deles. Antes de ter alguns tipos de esses conhecimentos, há uns 10 anos atrás, eu me enfiava em tudo quanto era curso, achava que era isso que ia resolver meu problema e tudo. Sempre valeu a pena. Sempre valeu a pena fazer todos os cursos, até aqueles que eu não aproveitei. Porque você aprende sempre alguma coisa. A conversa, a comunidade, isso é sempre excelente. Tá bom? Continuando aqui, ela falou assim, e hoje poder dizer, e hoje posso dizer que viver da... e hoje poder dizer que posso viver da físio é impagável. Deve ser isso. Meu esposo falava para eu trocar de profissão. Eu já estava acreditando que realmente não dava. Aí, caramba, até esqueci de cortar o nome. Que legal, os resultados falam por si. Quanto fechou o faturamento do mês passado? Mês passado foram quase 9 mil. Vem crescendo aos poucos. Quando comecei no programa, ganhava no máximo 2 mil, ou seja, menos do piso. Dezembro do ano passado, ou seja, 6 meses atrás, já estava faturando 6 mil. Agora, a meta é passar dos 10 até o final do ano. Ou seja, hoje ela está em 9. Final do ano passado estava em 6. E a meta é chegar nos 10 até o final do ano. Gente, isso é possível. Peguei alguns relatos, tá, que estavam mais fáceis de pegar aqui para mostrar para vocês, e é extremamente possível. Até o final dessa apresentação, você vai descobrir por que tem muito profissional com bom faturamento e zero de lucro. Qual é o maior erro que os profissionais cometem ao negociar com o paciente? Vocês vão ver que tem tudo a ver da forma como você precifica o seu serviço. Por isso que a gente não sabe negociar. E a estratégia para começar a fazer o que deve ser feito. Quando eu falo o que deve ser feito, a gente tem que tirar da cabeça que tudo tem que ser fácil, tudo é rápido. Não é. Você aprender hoje uma estrutura de como você pode dar passos importantes para precificar o seu negócio, o seu serviço, não quer dizer
que a partir de amanhã está tudo resolvido. Não, não. Você vai fazer isso hoje, começar a fazer isso de hoje, amanhã, depois, e depois, e depois, e depois. Em algum momento, você vai começar a ver o resultado de tudo isso. Até lá, você só precisa fazer o que deve ser feito e não o que a gente quer fazer. A gente precisa entender que essas estratégias para funcionarem, elas precisam ser feitas de maneira consistente. E qual é o grande diferencial disso que eu vou apresentar aqui para vocês? Primeiro, você tem que entender que isso não é um milagre. Isso não acontece de uma hora para outra. Você deve seguir um método bem estruturado. Hoje, você vai ter a noção, uma visão global disso, tá? E você precisa seguir um método bem estruturado. Já foram mais de 500 profissionais impactados em treinamentos, cursos, mentorias, consultorias, que eu faço ao longo desse tempo dessa caminhada profissional. Ser da área da saúde por 17 anos e ter feito outra graduação anteriormente, isso me trouxe bons recursos para ajudar fisioterapeutas e outros profissionais da área da saúde a conseguir transformar a sua carreira, o seu negócio, num negócio lucrativo e sustentável. Essa é a minha batalha. Não é fácil. Não é fácil. Quem me acompanha já de muito tempo, tem gente aqui que já me acompanha há muito tempo. Antes mesmo de eu transformar isso aqui num negócio de fato, eu sempre fiz essas consultorias e mentorias, mas antes eu não fazia isso profissionalmente, tá? E quem me acompanha desde a época que eu já falava sobre isso lá atrás, tem gente aqui. Eu estou muito bem impressionado com a quantidade de pessoas que estão aqui num domingo à noite, escutando sobre precificação. Isso é um sinal que está valendo a pena eu insistir. Eu já abri reunião dessa aqui para falar com uma pessoa. Eu já abri reunião dessa aqui para não falar com ninguém. E fiz assim mesmo. Estava aqui. Porque não é fazer o que eu quero fazer, é o que tem que ser feito. Fica gravado, a gente dá outros destinos para isso aqui, mas a gente precisa fazer o que deve ser feito e isso vai valendo a pena. A gente vai semeando isso. E quando o profissional da área da saúde entender que ele não pode deixar o negócio dele morrer, porque se acabar o oxigênio do negócio, né, o lucritos, se acabar isso, o nosso negócio morre, ok? E se o nosso negócio morre, a gente deixa de fazer o quê? A gente deixa de levar o nosso propósito para frente. Nosso negócio é de salvar vidas, de cuidar de pessoas. Então, se o nosso negócio morre, a gente está abrindo mão de ajudar alguém. E ajudar alguém com o nosso conhecimento não tem nada a ver com fazer caridade. E não tem problema nenhum você fazer caridade. O que a gente precisa pegar é todo esse arsenal de conhecimento que a gente tem técnico, juntar com o arsenal de conhecimento que você vai passar a adquirir de negócios, precificação, vendas, marketing, enfim, para que você possa elevar o seu nível profissional. Bom, quem eu espero que esteja aqui assistindo essa reunião? Profissionais que desejam um negócio sólido. Se você quer um negócio sólido, caramba, acertei em cheio. Você está no lugar onde eu gostaria que você estivesse nesse momento. Que desejam de verdade assumir a responsabilidade pelos seus resultados. Chega daquele negócio de ficar culpando o A, B, C, porque o governo, porque o conselho, porque o sindicato, porque choveu, porque presidente A, presidente B, porque direita e esquerda, para com isso. Falei lá no começo, se a valorização não começar de dentro para fora, nada do que a gente vai falar aqui vai servir para você. Então, quero que esteja aqui as pessoas que assumam a responsabilidade pelos resultados. E não colocar a culpa. Tem responsabilidades externas também? Claro que tem. Só que a gente fica esperando as externas todas se resolverem para ficar de boa. E isso não vai favorecer o nosso avanço profissional. Vai assumir responsabilidade? Beleza, continua aí. Estão dispostos a faturar mais de 10 mil reais ou múltiplos disso. Como eu falei para vocês, isso não é uma promessa. São coisas que acontecem que vão acontecendo de maneira natural. Não é rápido. Acabei de mostrar para vocês um relato de uma pessoa que, há 1 ano e meio atrás,
ganhava R$ 2.000. Eu não gosto dessa coisa ganhar, né? Mas é um costume ainda, né? Você não está ganhando nada, você está produzindo, tá? Você está fabricando esse seu faturamento, ok? Então, ela recebia, pelo seu trabalho, R$ 2.000. E eu sei um pouquinho da história dela, e ela trabalhava numa clínica e tudo, então ela não tinha grandes possibilidades de avanço. Ela tomou algumas decisões, assumiu responsabilidades, que é um comportamento empreendedor, ela assumiu responsabilidades pelos resultados dela, e o que foi acontecendo ao longo disso, ela estava totalmente desacreditada que poderia avançar na fisioterapia, o marido dela já falando assim, olha, vai fazer outra coisa, enfim, porque realmente, né, você fazer uma formação de nível superior, carregar a alcunha de doutor e caramba, e você não conseguir suprir necessidades básicas, isso é bem complicado. Então, quando eu coloco aqui de 10 mil e múltiplos disso, é só para estimular você a pensar assim, caramba, é possível. Se uma única pessoa fez, é possível outros fazerem. E tem várias pessoas aqui fazendo, várias pessoas aqui que foram meus colegas de faculdade, tem gente aqui que foram colegas de especialização, várias pessoas estão aqui que foram da época que eu coordenava uma escola de especialização também, que estão aqui. Fico muito feliz por isso. E a gente sabe que é possível. Tem gente que já ultrapassou esses faturamentos aí, tá? E para quem não é essa reunião? Para quem acha que vai dobrar, triplicar, quintuplicar o seu faturamento num passe de mágica. Não tenho a varinha mágica aqui para fazer isso acontecer. Não tenho a varinha de condão. Pelo menos ainda não. Se você é um profissional que não acredita que precisa cuidar da sua carreira como negócio, acreditem, ainda temos muitas pessoas, eu chuto que ainda é a maioria, que acha que ser profissional da área da saúde, você não tem que olhar para a sua carreira, para a sua clínica, como um negócio estruturado. Que aquilo ali tem um propósito muito maior. E quem disse que ter um propósito muito maior tem a ver, tem relação e você manter o seu negócio, a sua carreira saudável também financeiramente. Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. São coisas que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, são crenças, são costumes, são hábitos, é a nossa criação, enfim, um monte de coisa. Só que a gente tem que assumir a responsabilidade de quebrar tudo isso, se for o objetivo também. Isso aqui não é para forçar ninguém a fazer nada, pelo amor de Deus. E para quem não está disposto a fazer algo diferente para a sua profissão. Tem gente que acha que vai, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Acha que vai, vou aprender a precificar hoje e amanhã vai estar tudo resolvido. Não, não vai. Ou seja, que é a coisa imediata. Eu nunca fiz isso. Não vai ser agora que eu vou fazer. Não está disposto a fazer algo diferente? Cara, não adianta. Porque o que eu vou falar aqui hoje é um conceito, eu vou mostrar para vocês um conceito, onde se você não mudar isso em algum momento, cara, eu sinto te falar, mas pode dar ruim. Tá bom? Vamos lá. Só para falar aqui rapidamente sobre mim, o objetivo não é falar sobre mim aqui, tá? Mas eu sou fisioterapeuta de formação, tenho a formação em osteopatia e acupuntura como as principais especialidades, né? Fui coordenador de uma escola de osteopatia no Rio de Janeiro por 10 anos, dali veio toda a minha carga de conhecimento de gestão, ali começou tudo, né? Há 10 anos atrás. Antes eu tinha feito já uma faculdade de desenho industrial, que me deu muita ideia do marketing, da venda. Sou vice-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Fisioterapia, a ABEF. Tenho formações em negócios e gestão integrados, negócios com ênfase em competências comportamentais, MBA em marketing e negócios digitais, sou Empreteco, que é o Empretec, que é o programa do Sebrae de empreendedorismo, assim, um dos programas mais conceituados do mundo. Idealizador do programa Além da Consulta, onde eu ministro treinamentos, cursos, mentorias, consultorias. E, como eu falei para vocês, aqui é só para contextualizar, só para você saber quem está falando com você.
Eu sei que tem muita gente aqui que já me conhece, mas tem muita gente que talvez esteja me conhecendo hoje. Então, para dar um panorama geral, mas o objetivo não é esse, o objetivo é fazer você entender uma forma diferente de precificar o seu serviço. Bom, agora eu quero falar para você os 3 segredos que detonam a precificação de qualquer consulta, tá? Os 3 segredos que vão fazer você virar essa chave. Primeiro, aí fala assim, nossa, mas que segredo, hein? Quem não sabe que você precisa mapear custos e despesas? Escreve aí. Parece que é um segredo, sabe por quê? Ninguém faz. Parece que ninguém sabe. Segundo, definir prolabore, caixa, provisionamento. Então, tudo isso é importante para que você tenha capacidade de precificar de maneira adequada o seu produto, o seu serviço. Certo? Vamos lá. O terceiro, meta de lucro. É meta de lucro. Lembra que eu falei lá no começo? Métrica de gente grande, de negócio sério, é lucro. Ah, porque atendi 10 pacientes a mais. Ok, e o lucro? Ah, porque agora está chegando, estou recebendo 20 ligações a mais por dia. E o lucro? Como eu falei para vocês, todas as métricas são importantes. Todas, 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 todas. Mas a que vai definir a saúde da sua empresa no longo prazo é o lucro. Ok? Então, nós vamos falar um por um. Antes disso, tá? Não subestime a utilização das redes sociais. Deixa eu fazer esse parêntese aqui. Não estou aqui para você ter muito seguidor, apesar que é bacana, se você tiver, tá? Mas, se não tiver, não vai ser isso que vai fazer a grande diferença. Utilize de maneira inteligente. Como eu falo para usar de maneira inteligente? Para você estudar o seu público, estudar quem está te acompanhando, fazer com que as pessoas também entendam o que você faz. Essas enquetes aqui eu coloquei ontem, antes de ontem, no máximo. Qual é o meu grande objetivo? Ah, olha, gente, vocês têm que fazer. Aí você pega lá a tática de Instagram, né? Faz 3 enquetes no começo, porque isso vai dar maior engajamento, depois você gera atenção, interesse, e você chama para uma ação e pergunta de novo. Esquece tudo isso se isso não tiver um propósito de te gerar um novo cliente. Ou o entendimento de quem são aquelas pessoas que estão te acompanhando. Quando eu faço essas enquetes, obviamente o engajamento melhora lá. Só que engajamento pode melhorar, pode aumentar, pode ir lá no espaço, pode ir no teto. Eu estou preocupado em quê? Em lucrar lá na frente. Ótimo. Mas eu só vou lucrar lá na frente se eu conhecer de fato o meu cliente. As pessoas que estão rondando o que eu estou fazendo. E essas são as respostas dessas pessoas que essas pessoas me deram ao longo do tempo. Não importa se você tem 100, 200, 300 seguidores, 1 milhão de seguidores. Se você não sabe quem são essas pessoas, se ela tem o potencial de serem seus clientes ou então de recomendar o seu trabalho, aquilo só vai ser número. Tudo bem? Então, às vezes, a gente vai observando como as pessoas vão se identificando em relação às linguagens, tá? Então, de repente, eu utilizo uma linguagem um pouco mais popular, às vezes um pouco mais rebuscada, e vou ver qual é o público que está sendo atraído por essa comunicação também. Tudo é estratégia. Ou seja, para fechar o parêntese aqui de rede social, utilizar as redes sociais é um meio que você tem para entender o seu público, se relacionar com ele, fazer vendas lá sim, marcar consultas lá sim, mas o grande objetivo é fazer com que elas gerem conhecimento para você e inteligência para o seu negócio. Tudo bem? Então vamos lá. Olha essa enquete aqui que eu fiz. O que acontece se o paciente não pagar pela sua consulta? E eu coloquei propositalmente, porque no dia anterior teve uma pessoa que escreveu lá na minha caixinha de perguntas. O paciente demorou 1 hora para chegar, fez a consulta e não pagou. Eu falei assim, ué, como assim?
Qual foi o acordo? O que está acordado? Você presta serviço, você recebe por ele. Ok? Ok. Então, falei assim, eu não entendi aquilo, né? Falei assim, aí eu até fiz uma brincadeira na resposta. Eu botei lá, a culpa é do fisioterapeuta ou é culpa do fisioterapeuta? Ah, mas a pessoa também pode ser, o paciente pode estar desligado. Enfim, quem não comunicou da maneira adequada foi o fisioterapeuta nesse caso. Como assim? Você vai a algum lugar, você vai ao supermercado, pega lá uma lata de qualquer coisa, uma lata de leite condensado e sai. Ah, ninguém me falou que eu tinha que pagar. Então, isso não cabe, tá bom? Isso não cabe. Então, vamos lá. O que acontece se o paciente não pagar pela sua consulta? Dá ruim, 11%. É meu trabalho, eu tenho que receber por isso. Opa, legal, bacana. Porque lembra que a maioria das pessoas ainda... Não é que elas achem que ela não precisa receber pelo trabalho delas. Ela acha que falar disso é um desrespeito com o paciente, um desrespeito com a dor dele. Gente, não é. Tá bom? É o seu trabalho, você tem que receber por ele. Você investe para fazer isso. Você está investindo nesse exato momento o seu tempo. Domingo, à noite. Você está investindo o seu tempo para estar aqui. Então, você precisa entender que você tem que receber pelo seu trabalho. Isso eu sei que você entende, senão você não estaria aqui. É meu trabalho, tem que receber 89%. Graças ao bom Deus, deixo para lá. Se ele ficar bem, tá bom, 0%. Quem nunca é... Deixa eu elaborar melhor essa frase. Quem nunca falou assim, nossa, era um caso tão difícil, esse paciente ficou bom, ele me agradeceu tanto, ele falou que eu mudei a vida dele, foi o melhor pagamento que eu recebi na minha vida. Quem nunca falou isso? Eu falei várias e várias vezes. A nossa satisfação, de fato, é ajudar a pessoa. Só que isso tem uma recompensa financeira envolvida. E de verdade, de fato, se você faz aquilo ali para aquela pessoa, a pessoa melhora, ela não tinha conseguido melhorar em outros aspectos, naquele dia você conseguiu resolver o problema dela ou dar um bom encaminhamento, é muito gostoso isso. É muito bom saber que isso acontece. E pode ter certeza, se isso aconteceu, aquela pessoa vai pagar feliz para você. Feliz. Porque é um presente que você se dá fazendo alguma coisa, indo para contratando um serviço mais caro, pagando uma passagem, uma viagem bacana para você fazer. Você não paga com gosto? Você paga com gosto, porque é um merecimento. Você merece aquilo porque você está dando resultado. Então a gente tem que unir essas coisas. Passando aqui para o segundo, do meio. Você está satisfeito com o preço da sua consulta? Não estou. Precisa melhorar, sim. Precisa melhorar. Entende que é diferente? Precisa. Tem que melhorar agora. 27%. Não estou. Poderia ser melhor. Ou seja, não está satisfeito, mas está ali, mais ou menos. Super satisfeito, 16%. Muito legal. E teve gente que colocou que não liga para isso. Tudo bem. Né? Não estou aqui para falar o que é certo ou o que é errado. Estou aqui para falar o que eu acho. E o que eu vejo ao meu redor que pode ajudar as pessoas. Tá? E não é porque é o que eu acho que é o certo. Por favor. Tá bom? Então, fazendo uma conta rápida aqui, 5, 6, 7, 80% diz que não está satisfeito com o que cobra. O preço da sua própria consulta. Ou seja, o preço da sua consulta. Ou seja, é você quem colocou esse preço. Não foi alguém que colocou. Não é o paciente que chega lá e paga quanto ele quer. Você determinou esse preço. E eu vou te falar o porquê que isso está ferrando com a sua vida. Terceiro, você sabe qual é o seu percentual de lucro sobre cada consulta ou programa de tratamento? Olha que loucura. Sei, tudo é planilhado por aqui. 25%. Não faz a menor ideia. 75% das pessoas. Essa aqui foram uma sequência, né? Uma atrás da outra. Então são as mesmas pessoas que responderam. Não faço a menor ideia. 75% das pessoas. Gente, isso é muito grave. Você não ter ideia do percentual de lucro seria o mesmo de você não ter a menor ideia, nenhum tipo de parâmetro para saber se seu paciente está melhorando. É simples assim.
Seu paciente está melhorando? Não sei. E aí? Se ele perguntar para você, doutora, eu estou melhorando? Você fala assim, não sei. Caramba. E agora? Você faz o quê? Se você não sabe se está melhorando, se não está melhorando, como é que você vai conduzir esse processo se ele não estiver melhorando? Você não sabe. É por isso que a maioria não sabe. E tenho certeza que se eu fizer essa pergunta aqui, vamos lá, deixa eu fazer esse teste aqui. Só para responder aí no chat. Você tem ideia? Você sabe qual é o percentual de lucro sobre cada consulta ou programa de tratamento que você tem? Escreve aí sinceramente. Será que alguém se habilita? Meu amigo, mestre, Bruno Quintais, não. Grande amigo Fabrício, não. Michele, não. Quem mais? Não, não, não. Edilma, Lorena, Alice, não. Yasmin, não. Luana, não. Então, o povo do Sim deve estar na planilha, né? Deve estar planilhando alguma coisa lá. Mas, de fato, o grande Diogo também não. O fato é que a gente não foi estimulado a pensar nisso. Não se sinta culpado por isso, não, tá? A gente não foi estimulado a pensar dessa maneira. A gente não foi estimulado a pensar dessa maneira. A gente não foi estimulado a pensar na nossa profissão como um negócio. Ó, Virgínia, que bom. Tem ideia, mas não exato. Então, e às vezes a gente também culpa a faculdade, né? Eu acho assim, cada hora eu penso numa coisa sobre isso. Tem hora que eu acho que a faculdade deveria falar sobre isso, tem hora que eu acho que não tem nada a ver com a faculdade, enfim. Hoje eu estou no momento que a faculdade deveria ajudar nesse conhecimento amplo. Tatiana Serpa, pô, que bom. Tatiana está aí, doutora Tatiana Serpa, a minha presidente, a presidente da Associação Brasileira de Empresas de Fisioterapia, com quem eu aprendo muito, principalmente sobre isso aqui que a gente está falando, tá? E aí eu sei que o negócio dela lá é planilhado. Ela foi uma das que responderam lá que é tudo planilhado, que eu vi. Voltando aqui. Obrigado aí pela participação de vocês. E aí, vamos passar para o primeiro ponto, tá? Que é mapear custos e despesas. Eu só coloquei aqui alguns exemplos. Agora, vamos lá. Deixa eu ser claro aqui, para não ter conversa atravessada. O que eu vou mostrar para vocês é um conceito. Eu não tenho a mínima intenção de esgotar esse tema aqui, de trazer todas as soluções possíveis. São ideias conceituais, onde você pode ler em um artigo, uma revista, fazer um curso e falar que isso é diferente. Não é para você ficar confrontando nada, é para você pegar as ideias e construir o seu processo. Tudo bem? Vamos partir desse princípio? Então, primeiro que a gente deveria aqui, eu não vou entrar nesse mérito aqui, não é o momento. Custo é uma coisa, despesa é outra. Nós temos custos e despesas fixos, custos e despesas variáveis. São coisas diferentes que têm que ser tratados de maneira diferente. Eu coloquei tudo num bolo só, para que a gente possa ter uma ideia desse cenário que nós vamos traçar lá na frente. Então, principais custos e despesas: aluguel, IPTU, condomínio, água, luz, telefone, internet, salários, se você tiver funcionários, seu deslocamento, materiais, insumos, impostos e taxas, seguros, registro profissional e por aí vai. Essa lista é quase interminável, certo? E aí a gente vai passar para o ponto 2. Definir o Prolabore, caixa da empresa e provisionamento. Aqui mora o maior de todos os erros. E você vai entender o porquê. Primeiro que quando a gente pensa em custos e despesas, que eu só dividi para a gente poder focar bem nesse ponto, tá bom? Em algumas metodologias, você vai ver que isso entra lá em custos e despesas, custo operacional total. Mas vamos lá. Estou separando aqui, eu não estou separando
Então, não estou falando que isso poderia ser de uma classificação ou outra. Eu estou querendo dar um foco nesse segundo ponto, que é definir o seu prolabore, caixa da sua empresa e provisionamento. Seu prolabore, o quanto você ganha, caixa da empresa, o quanto a sua empresa ganha, e um provisionamento, que a gente vai entender daqui a pouquinho, eu vou trazer alguns outros detalhes. Nós fazemos uma grande confusão entre prolabore e lucro. Gente, prolabore é o quanto você, como dono do seu negócio, como dono da sua empresa, estou chamando de prolabore só para mostrar assim que é o que você recebe em si, que você pega e bota o din-din lá no bolso. Há uma grande diferença entre prolabore e lucro. Lucro, a gente vai ver para frente também, mas lucro é tudo que é o que sobra depois que você pagou tudo. Eu disse tudo, inclusive isso aqui, que a gente está falando agora, tá? Então, prolabore, você não se paga. Você não se paga. Eu duvido que a maioria fale assim, eu me pago primeiro. Eu me pago primeiro. Não quero saber o que acontece. Eu me pago primeiro. Só que não é bater no peito e falar, eu me pago primeiro, né? E deixar um monte de coisa descoberta. Qualquer negócio, qualquer coisa que esteja começando, tem momentos e oscilações. Nada são as mil maravilhas o tempo inteiro. Né? A gente abre mão de muita coisa, principalmente como dono de alguma coisa, como profissional liberal. Mas tem muita gente que faz confusão entre prolabore e lucro. Ai, caramba, sobrou um dinheirinho aqui. Ah, esse dinheirinho que eu vou botar no bolso, que eu vou fazer alguma coisa. Ah, foi meu lucro. Não é seu lucro, não, senhor. Nós vamos entender isso aqui. Essa é uma pesquisa, sabe, aquele menos de 5% faz algum tipo de provisionamento. De onde eu tirei esse dado? Qual é a fonte? Sabe aquelas pesquisas que a fonte são. Ah, a fonte sou eu mesmo. Sou eu que estou falando. Porque são os dados das pessoas que eu entrevisto, das pessoas que fazem parte de processos e programas que eu tenho acompanhamento. Menos de 5% faz algum tipo de provisionamento. E o que são provisionamentos? Nós temos diversos. Eu botei aqui alguns para que a gente possa ilustrar e dar seguimento na nossa conversa. Por exemplo, você sabe que no ano que vem, no início do ano que vem, você vai ter que pagar taxa isso, taxa daquilo, conselho, tarará, tarará, tarará. Você pode pegar no exercício anterior e já separar um dinheiro para pagar essas taxas à vista lá na frente. Você pode fazer esse tipo de provisionamento. Você pode ter um provisionamento para reparos na sua clínica, por exemplo, no seu, sei lá, no seu carro que você atende em domicílio. Você tem um provisionamento de reparo. Você não tem que tirar isso do caixa da empresa. Você não tem que tirar isso do seu bolso. Você não tem que tirar isso de onde você não tem. Quando se tira algo que não deve sair dali, você cria um problema. Todo mundo aqui deve lembrar lá da fisiologia da osteoporose. Quando você tem a maior retirada de matriz óssea do que você pode repor, você tem um problema. Se você tira dinheiro de onde você não tem, você cria um buraco. E aí vai dar problema, vai deixar a sua estrutura frágil. Então, se você tem um provisionamento disso, é o processo ideal. Você provisiona, inclusive, depreciações. Você tem um equipamento, por exemplo, você tem uma maca elétrica. E você sabe que de tempos em tempos você tem que fazer manutenção. De tempos em tempos você vai ter que trocar um aparelho. De tempos em tempos você tem que. Opa, se eu sei que a cada 3 anos, em média, eu tenho esse aparelho, ou ele fica obsoleto e eu preciso trocar por outro, ou é melhor eu trocar por outro, dependente do funcionamento, porque ele está mais bem regulado, enfim. Você coloca isso no seu provisionamento. Você pode fazer provisionamento de educação. Eu quero fazer um curso A, B, C e D. Eu quero fazer uma formação, quero fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado. Provisiona isso para você fazer esse tipo de ação. Você pode provisionar, por exemplo, suas férias. A maior parte dos profissionais liberais tem dificuldade de tirar férias porque não sabe cobrar, porque não consegue provisionar isso. E você vai ver
os primeiros números que eu vou apresentar aqui para vocês pode deixar as pessoas de cabelo em pé, mas na forma do exemplo, vocês vão entender que é possível. Tá bom? E o terceiro, meta de lucro. Lucro se afere ao final do período. Ah, eu vou botar aqui que eu quero ter 30% de lucro no mês que vem. E isso é uma meta que você colocou. Se você vai ter esse lucro, de fato, você só vai saber lá no final do mês que vem. Então, eu tenho minha despesa, eu coloco o quanto eu quero ter de lucro e minha consulta vai ser tanto. Já é melhor do que não fazer nada. Mas ainda não é isso. Porque esse é um dos casos onde as pessoas confundem prolabore com lucro. Aí você pega a mão em tudo aquilo que sobra e você coloca no bolso. Quebra um equipamento. Pessoal da dermatofuncional, por exemplo. Pessoal que trabalha na dermatofuncional, pessoal que trabalha na fisioterapia pélvica, tem os equipamentos lá caros, enfim, qualquer lugar, tá? Mas isso que me veio à cabeça agora. Quebra um aparelho, você só tem um aparelho daquele lá. Tem um aparelho que eu escutei uma colega falando esses dias, 150 mil reais. Eu não conheço, tá? 150 mil reais. Aquele aparelho quebrou. Fábio, será? Então você fala que eu tenho que ter um provisionamento já de 150 mil reais? Não, você vai construindo isso. Não é de uma hora para outra. Você vai construindo. Mas se você não começar a construir de agora, daqui a 2, 3 anos, você vai estar do zero ainda. Então, você não confunda lucro com prolabore, pelo amor de Deus. Lucro você vai aferir no final do período, no final do mês, no final do trimestre, no final do semestre, no final do ano, quando você determinar, quando o seu plano de negócio que você desenhou, certo? Todo mundo tem plano de negócio, ok? Eu sei que não. Eu sei que não tem. Pouquíssimas pessoas têm um plano de negócio, um modelo de negócio bem estruturado para fazer com que isso aconteça. É chato? Pode ser, porque a gente é de uma área, né? A gente cuida de gente, a gente quer o abraço, a gente quer encostar, Mas peraí, tem uma coisa por trás que dá alicerce para tudo isso, que é essa questão da gestão. E eu não falo, sempre que as pessoas entram nos meus programas, eu falo o seguinte: eu não quero te transformar num profissional de marketing, eu não quero te transformar num profissional de gestão, eu não quero te transformar num profissional que vai fazer coisas que você não está disposto a fazer. Mas se você não tiver esse mínimo conhecimento, sabe o que vai acontecer? O seu negócio vai ficar à deriva. Fábio, mas eu conheço tanta gente que sempre deu certo. Sim, não estou falando que se você não souber nada isso vai dar errado, não. Mas a probabilidade que tem que você pode dar muito mais certo, entender até onde você pode chegar, é muito melhor e você pode trabalhar muito melhor a negociação, por exemplo, com um paciente. Eu vou mostrar já já como isso funciona. Então, para reforçar aqui, tudo o que sobra depois de pagar é o lucro. É o que sobra. Eu até tenho tudo ali a mais, né? Deixa quieto. É o que sobra, lucro é o que sobra depois de pagar tudo. Botei em letra maiúscula para você entender que é depois de pagar tudo, inclusive o que está lá no passo 1, no passo 2. O comum não é o normal, meus amigos. Não é porque está todo mundo fazendo que é o certo. Não é porque ninguém está fazendo que é errado. De novo, não é porque está todo mundo fazendo que é o certo e não é porque ninguém está fazendo que é errado. A maioria das pessoas não estão dando foco nisso aqui. A maioria das pessoas não entendem esse segundo passo. Como esse aqui, como o passo 1 dói mais, é o que está mais evidente, a gente precisa pagar de fato, senão a coisa não acontece, a gente sabe que está saindo dinheiro. Mas quanto? Por quê? Como? Quando? Esse que é o grande problema. Tá? Então, é comum as pessoas não saberem isso, mas não é normal. Não pode ser tratado como normal. E aí, vamos fazer um pouquinho de conta para entender, e aí você vai fazendo as suas contas aí. Eu peguei esses dados aqui, isso aqui são dados hipotéticos, até os. É semi-hipotético, porque eu deixei de colocar algumas coisas e fui arredondando para facilitar aqui o processo.
tá bom? Mas esse é um caso real de uma consultoria que nós fizemos de uma pessoa que não fazia a menor ideia do que acontecia na vida profissional dela ali, financeira, tá bom? Então, ela tinha esse, pode ver que, né, eu não coloquei tudo discriminado, certinho, mas basicamente são esses os custos e despesas que essa pessoa apresentou. Variáveis, fixas e tal. Quando eu falo despesas variáveis, é óbvio, né, que como ela é variável, vai depender da quantidade de pacientes que você atende, ou vai depender de outros fatores, mas vamos entender isso aqui como um conceito, como uma ideia, para ver se você está fazendo dessa maneira. E por que você tem que saber disso para poder negociar com o seu paciente. E isso também, uma das outras coisas que me trouxeram essa pergunta para trazer aqui, foi uma pergunta também de caixinha de perguntas lá do Instagram, onde uma pessoa me perguntou assim, dar desconto deprecia? Alguma coisa desse tipo. Dar desconto deprecia? Aí a gente tem que entender que não tem problema você dar desconto. Só que você tem que entender até onde você pode dar desconto. E entender também que, dependendo do seu posicionamento, que preço, gente, preço não é só uma somatória de dados aqui que você vai fazer uma coisa bem técnica. Não, preço é posicionamento também. Você tem que ponderar, tem que ser flexível, tem que ser tudo. Tem, se desvalorizar, não é o paciente que desvaloriza, é você se desvalorizar ou não. Mas, Fábio, às vezes a pessoa não pode. Gente, ninguém pode, nem todo mundo pode de tudo. Nem todo mundo pode de tudo. E é assim que a coisa acontece. Você não tem problema nenhum você atender as pessoas que não têm condições de arcar com o seu tratamento, mas esteja planilhado, que isso entre na sua conta. Isso é muito importante você entender e saber, porque não é. Você vai ver aqui o quanto custa a hora dessa pessoa aqui. Então vamos lá, vamos acompanhar. Custos e despesas. Deixa eu ver se eu pego um. Aqui não dá para ver direito. Aqui. Custos e despesas. Aluguel, aluguel, deslocamento, seguros, previdência, custos e despesas gerais, enfim, deu 3.640. Aí a gente começou a fazer um trabalho. Fulano, quanto você gostaria de receber por mês? Falei assim, Fábio, o piso é 3.000, né? O dobro do piso. Hoje eu estaria satisfeito. Hoje, viesse para mim, caísse na minha mão, não é lucro, caísse na minha mão 6.000 reais, para mim estava ótimo. Tá bom, vamos botar aqui, 6.000 reais. Quanto você acha que o caixa da sua empresa deve ter todos os meses? Tem um caixa da empresa, que é diferente de provisionamentos. O caixa da empresa está ali para suprir necessidades do dia a dia, para um imprevisto, está ali. Você não tem que tirar ele de outro. Está ali, caixa da empresa. Tá? E a gente não vamos falar aqui de capital de giro, nada disso, não. Está falando de coisa de conceito de precificação. Provisionamentos. E aí, não discriminei, mas era aproximadamente R$ 1.000. Ou seja, um total de R$ 9.000 desse segundo passo. Ou seja, R$ 12.640. É quanto a empresa dessa pessoa ou ela precisa gerar para suprir todas essas necessidades aqui. Vamos seguir. Gastamos mais contitas. Então, nós fizemos um cálculo. Quais são as possibilidades de atendimento por mês? Então, ela se disponibiliza a atender 6 horas por dia. E aí nós temos 22 dias úteis, em média. E, fazendo essa continha de multiplicação aqui, dão 132 atendimentos possíveis. Ok? Então, esses atendimentos possíveis, a gente tem que fazer com que, dentro desse período, você
enquadre esse custo operacional geral aqui. E aí, dividindo uma coisa pelo outro, nós chegamos a um valor mínimo a receber por consulta de R$ 95,75. Gente, agora me respondam. Quem é profissional liberal? Quem cobra por uma consulta particular? É um valor muito absurdo? Na maior parte das vezes, eu vou falar assim, não, não é. E esse valor aqui, 95,75, é o que a gente vai chamar de break-even point, ou seja, ponto de equilíbrio financeiro. É quando você iguala o seu faturamento com todos os seus custos operacionais, com tudo que está envolvido ali, custos, despesas, tudo. Você pagou isso, você atingiu o ponto de equilíbrio financeiro. Vamos começar a falar de negociação agora. Se você vai negociar com alguém, valor para baixar preço, não sei o que, você não está se desvalorizando, a não ser que você tenha um posicionamento pelo preço. Minha consulta é cara, porque o meu posicionamento é esse. Mas você sabe que se você receber R$ 95,75, você está garantido, aquela hora, né, garante que isso aqui aconteça. É o quadro anterior que a gente viu. Tudo isso aqui aconteça. Isso aqui garante que você receba os seus 6 mil, que a sua empresa receba os 2 mil, que você pague tudo, que você pague os provisionamentos. E tudo isso vai melhorando ao longo de 2 anos, ao longo de 2 meses. Então vamos lá. Você sabe qual é o seu ponto de equilíbrio financeiro, mas tem um detalhe aqui. Como eu falei para vocês, né? Me desculpem se não tem fisioterapeuta, outros profissionais aqui, eu estou dando como base a fisioterapia, serve para todos os profissionais, tá bom? Sabendo que o conselho, né, tem lá me fugiu o termo agora. Referencial Nacional de Procedimentos de Fisioterapia. Preconiza que uma consulta deve custar hoje R$ 102. Isso significa que o meu ponto de equilíbrio financeiro ele ainda é até menor do que o referencial me mostra. Ou seja, passar para outra tabelinha, eu fiz aqui um esquema, tá bom? O custo operacional, aí eu sei que tem o custo operacional, ele tem lá as variáveis para finalidade de exemplo aqui. Eu mantive o mesmo custo operacional, isso não vai variar tanto, porque é só uma decisão. Eu cobrar 95, 102, 150, 250, poderia ficar escalando isso aqui. Ok? Então, vamos lá. Com custo operacional, sendo que nós temos atendimentos possíveis, 6 pacientes por dia, 5 vezes por semana, são 22 dias úteis, 132. Mas, Fábio, e se não tiver os 132? Você tem que ajustar a balança. Isso aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Isso aqui é como se fosse um painel de controle, onde você vai ajustando as peças que você pode ajustar para manter a base funcionando. Ok? Eu estou falando numa situação onde você tem a possibilidade, aqui, ó, possibilidade de atender 132 pessoas, 6 pessoas por dia, fazendo um bom trabalho de divulgação, certinho, fazendo todo o sistema, acompanhando um passo a passo, seguindo um método. Não vou dizer que seja fácil no curto prazo de tempo, mas a gente já viu coisas acontecendo bem significantes aqui. Principalmente para quem tem já o conhecimento de estrutura de marketing, de vendas, de relacionamento com o cliente, experiência do cliente. Isso aqui é extremamente possível. Fábio, eu estou me formando agora. Eu consigo isso em quanto tempo? Não sei. Vai depender do tempo que você se dedicar para ter isso. O grande problema, eu vou chamar de problema agora em visão do negócio. O grande problema é que a gente sempre acha que fazer o próximo curso, aprender a próxima técnica, fazer a próxima pós-graduação vai resolver esse problema. Não, aquilo resolve um outro problema, problema de conhecimento, que é obrigatório.
É obrigatório. Aquilo ali você tem que fazer de qualquer maneira. Mas não adianta trocar isso aqui por aquilo lá. As coisas têm que andar juntas. Não é uma coisa separada da outra. Se você investiu 10 mil reais em cursos, pós-graduações, especializações, em quanto percentual você está investindo para melhorar o seu negócio, a sua carreira de fato? Ter mais paciente. Ter pacientes custa, tá bom? Não sei se alguém contou isso para vocês, não. É um segredinho nosso aqui. Ter paciente custa. O mais caro da maioria das empresas é a captação de cliente. É caro. Ou vocês acham que grandes empresas estão gastando milhões, enquanto a gente fala aqui, né, entre os intervalos lá do Luciano Huck, do Fantástico, são milhões que eles gastam para aparecer 30 segundos na televisão, 1 minuto na televisão. Você acha que eles fazem isso por quê? Porque aquilo ali é uma estratégia para se manter ativo na cabeça das pessoas e facilitar o processo de compra. Então, se você não investe em ter pacientes, isso custa. E quanto menos você sabe o que você tem que fazer, mais caro é. Entendeu isso? Quanto menos você sabe o que você tem que fazer, mais caro é, porque você fica fazendo coisas que não dão certo. Você fica dando tiro no escuro. E não quero desiludir ninguém, não. Fazer tudo certinho. Não é garantia nenhuma que vai dar certo do jeito como você planejou. Por isso que é um planejamento, não uma certeza. Mas agora, se você nem planejamento tiver, né? Vamos lá, pessoal que tem um pouquinho mais de idade aí, já passou dos seus 40, menos nisso, né? Como é o meu caso. Tirar criança e tudo, ia para um lugar, criança, adolescente, já em idade adulta, não tinha GPS, não tinha nada disso. Ou você é no mapão lá e ia perguntando. Você abria um mapa gigantesco, maior do que o carro, o negócio, você abre todo. Ele é um guia. Os guias foram sendo otimizados. A tecnologia trouxe muitas vantagens para a gente. E para a área do marketing, da divulgação também. Só que tem muita gente subutilizando as ferramentas que a gente tem aqui para divulgar cada vez mais o nosso trabalho e fazer com que isso aqui seja possível. Gente, trabalhar 6 horas por dia, atendendo um paciente por horário, que é meio que uma convenção, né? Enfim, não sei de onde saiu isso, mas é uma ignorância minha mesmo, tá? Não sei de onde saiu isso, assim. As pessoas, tem que entender 1 hora, não sei. Mas, por uma questão de organização, tá valendo, tá ok. Agora, 132 atendimentos são possíveis. Então, vamos avançar aqui. Olha esses exemplos. E aí vocês vão entender como aquelas pessoas que eu mostrei lá no início, que deram aqueles depoimentos, começaram a chegar nesses valores. Se você, com esse custo operacional total, você atende as 132 pessoas, se baseando pelo referencial, tá bom? Tá até, nem deveria estar aqui embaixo, né? Aqui, só esse aqui é o referencial. Você tem um faturamento X, eu botei, né, que é 132 vezes esse aqui, só para ilustrar. Você tem um lucro de 824. E depois, se calcular o percentual, você vai ver quantos percentuais você tem de lucro aqui de fato. Tá bom? Elevando um pouquinho por conta do seu posicionamento, você precisa entender que posicionamento é algo muito poderoso. Não tem certo e não tem errado. Você pode cobrar 150, 300, 800, como eu já conheço colegas que cobram isso da fisioterapia. Ou você pode cobrar o piso, o referencial. Você pode ter uma estrutura. Caramba, fica muito apertado, eu tenho que atender. Se eu tiver alguma falha aqui, eu não tenho lucro. Não quer dizer que você tenha prejuízo. Lembra lá atrás, de onde a gente está fazendo isso. Isso aqui é um valor que você tem, que pagou inclusive aqueles seus 6 mil reais de salário, de Prolabore, que deixou 2 mil reais no caixa da sua empresa, que deixou 1.000 reais de provisionamento. Está aqui. Está tudo aqui. O lucro que sobrou depois de pagar tudo foi 824. Nossa, que porcaria. Não, que porcaria o quê? Tá tudo pago. Tá tudo pago, inclusive você, seus funcionários, tudo.
Naquele exemplo lá não tinha funcionário, era uma pessoa só no consultório. Qual o grande problema? É porque a maioria das pessoas não consideram vários desses dados aqui. E aí ganha um dinheirão, ganha 15 mil no mês, por exemplo. Ganha não, né? Faz o seu dinheiro, recebe aquele dinheiro. 15 mil reais. Caramba, meu aluguel é 2 mil, tive 13 mil de lucro. Mete o pau no dinheiro, não sei o quê. Daqui a pouco vê, caramba, não tá sobrando dinheiro, estranho. Mas ele não sabe que tem que pagar gasolina, que tem que pagar IPTU, IPVA, taxa, imposto, tudo relacionado ao trabalho. Aí ele, não sei onde está indo meu dinheiro. Até o cafezinho você tem que calcular. O cafezinho tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Então, se você se posicionou para cobrar, ter uma consulta de R$ 150, dentro desse parâmetro aqui, seu faturamento pode chegar a, olha o que eu estou falando, ele pode chegar a R$ 19.800. Não estou falando que você vai conseguir isso de hoje para amanhã, mas aqui nesse cenário já tem 7.160 de lucro. E você pode ter dentro do seu modelo de negócios uma determinação assim, o que é feito com esse lucro? Você vai determinar isso dentro do seu modelo de negócio. E no terceiro cenário que eu botei aqui, só para não poderia colocar vários, tá? Parei aqui no de R$ 250, porque é o exemplo de uma daquelas pessoas que deixaram depoimento lá, aquela que falou que recebendo do 26.750 é quem cobrando R$ 250, tá bom? Aqui você pode ter um faturamento máximo, né? Porque é a quantidade de horas que você tem disponível, 33 mil, e um lucro desse aqui baseando nesse custo operacional. Agora, Fábio, eu quero dobrar o meu faturamento. Ué, mas você só tem 6 horas para atender, o que você tem que fazer? Tem que aumentar a sua equipe, tem que aumentar o seu preço, tem que diminuir despesa. Às vezes, custo e despesa são coisas diferentes, lembra? Então, você pode diminuir despesa, diminuir custo já é mais complicado. Tem os conceitos que aí não cabe aqui a gente ficar batendo agora. Mas aquilo ali isso aqui vai ser um grande painel de controle. Isso aqui está muito simplificado para questões de exemplo. Mas é um grande painel de controle que você sabe para qual peça você vai mexer para onde. Tudo bem? Então, você tem que gravar muito bem isso aqui, ó. Você e seu negócio devem estar na sua planilha de custos gerais. Você tem que estar ali, você tem que se pagar. Você precisa se pagar primeiro. Isso é feito através do tempo, ao longo do tempo. É uma construção. Coloca aí na ponta do lápis. Há quanto tempo você está formado? Eu falei, eu estou formado há 17 anos. Tenho 17 anos de profissão na fisioterapia. Há quanto tempo você está formado e às vezes está patinando, às vezes ganha bem, às vezes está patinando porque não tem um painel de controle na sua frente. Isso é uma construção. Agora, você quer ficar assim para os próximos 5 anos, 10 anos? Pare e pensa o que pode acontecer com o seu negócio se você não fizer nenhum tipo de mudança. O mundo está evoluindo, as profissões estão sendo substituídas por um monte de coisa, tem coisa que a gente não acredita hoje que pode acontecer amanhã. A concorrência está cada vez mais pesada, tem pessoas com infinitamente menos conhecimento que você, ela sabe trabalhar bem a imagem dela, o posicionamento, e está tirando o seu paciente. Você não está você não tá nutrindo o mundo com a sua mensagem. As pessoas não sabem que você está ali. Tenho certeza que se eu jogar o nome de o bairro onde você atende, coloca lá fisioterapia, bairro tal, terapia ocupacional, bairro tal, nutricionista, bairro tal. Eu tenho certeza absoluta que se todo o público que me procura para ajudar nesse sentido, eu tenho isso como me baseando nisso, eu tenho certeza que muito mais da metade, vou botar 75% das pessoas, não são achadas na internet, é onde as pessoas estão procurando.
Se as pessoas não te acham, como é que você tem a possibilidade de oferecer um tratamento para ela? Você investe na sua carreira e não investe no seu negócio, você investe na sua carreira e não investe na possibilidade de você fazer o bem para outra pessoa, de ter cada vez mais pacientes, para ter cada vez mais clientes. Isso é uma construção. Isso é uma construção. A gente não pode pensar que isso é algo que que é supérfluo. Não é supérfluo. Eu preciso que vocês entendam isso. É uma construção, é um passo de cada vez. É igual começar a atender. No primeiro momento você fica inseguro, lá no estágio, no primeiro paciente que você está sozinho, pode dar uma certa... Mas com o tempo, essa coisa vai que vai. É um costume. A gente precisa mudar a mentalidade. Ter uma mentalidade que gira na prosperidade. Mas mentalidade de girar na prosperidade não é ficar respirando, olhando para o sol, pedindo com que as coisas aconteçam só não. Tá bom? Tudo isso é muito importante, mas se você não sentar aqui, abrir sua planilha, não fazer o seu dever de casa, fica mais difícil, tá? Assumir o papel de empreendedor, de empresário. São duas coisas diferentes. Você tem que ter comportamentos e habilidades empreendedoras. Você tem que ter comportamentos e habilidades de empresário, mesmo que você não tenha uma empresa instituída. Mesmo que você não tenha uma empresa instituída, você precisa assumir esse papel hoje para que você possa, para que a sua empresa seja próspera, para que você ganhe bem, para que você ajude cada vez mais pessoas. Ou não é para isso que você se formou na área da saúde? Olhar para a sua carreira e para a sua profissão como um negócio. Mas só olhar como um negócio é pouco. Você precisa olhar para ela como um negócio lucrativo, sustentável e ético, que são os três pilares que norteiam esse trabalho que eu faço, né, dessas orientações. Eu, com essa palestra aqui, com essa reunião, né, com essa aula, chamem do que quiser, eu aqui eu estou exercendo um papel de fazer você olhar para o seu negócio como algo sustentável, lucrativo e em nenhum momento fugir de processos éticos. Nenhum momento, olha, mas isso é antiético, você não pode fazer. Não tem absolutamente nada do que a gente faz aqui que seja para, é um atalho. Se atalho fosse caminho, não chamava de atalho. Então a gente precisa entender esse processo para levar a nossa carreira para frente. Tá? E eu já vou abrir para responder as perguntas. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa para colocar aí, vai deixando aí no chat. Você vai deixar aí no chat, tá bom? Que já já eu vou responder as perguntas de vocês, vou ler tudo que vocês escreveram aqui e eu vou te mostrar aqui como você pode dar o próximo passo. Vamos lá. Se vocês me permitem, obviamente que aí agora eu preciso da permissão de vocês. Se vocês me permitem, eu vou apresentar uma oportunidade para vocês aqui dentro desse contexto. Como você pode fazer, como você pode ter os resultados como aquelas outras pessoas lá tiveram. Eu quero mostrar para vocês que isso é possível, é muito possível, tá bom? Tem pessoas aqui que estão aqui acompanhando que são da mentoria. Rodrigo, já vou te falar já já, tá? Rodrigo está perguntando como faço para entrar na mentoria. Já já eu vou te falar. Vamos lá. Próximos passos. Exatamente isso que o Rodrigo acabou de falar. Nós temos uma mentoria avançada de negócios para profissionais da área da saúde, onde construir esse planejamento é um dos pilares fundamentais da nossa mentoria. Só que mentoria não é um curso. A gente precisa de pessoas que estejam de verdade envolvidas com o processo e que estejam dispostas a contribuir com o grupo. Por isso, há um processo de seleção, há uma ficha de seleção. E essa ficha de seleção, ela é preenchida, o nosso time vai ler, vai avaliar e vai marcar uma
reunião individual, se for necessário, para tirar algumas dúvidas, para falar do processo e, se tudo der certo, você é aceito na mentoria. Na última abertura de mentoria, nós recusamos 6 pessoas. Mas como assim, Fábio? Como é que você recusei? Por quê? Estava claro que não ia contribuir com o grupo, estava claro que eu não, ou estava claro porque não ia contribuir com o grupo, ou estava claro que eram situações onde eu não poderia ajudar, por isso que eu tenho uma seleção, ou estava claro que a pessoa não assumiria a responsabilidade pelos próprios resultados. Essas pessoas são eliminadas de cara. A gente marca uma reunião para ver se a gente consegue ajudar de alguma outra forma, mas não dentro da mentoria. Deixa eu explicar um pouquinho como funciona. Lá dentro nós vamos falar de várias coisas. Eu elenquei aqui algumas. A gente vai falar sobre posicionamento e segmentação de mercado. Através do posicionamento e segmentação de mercado que você tem a grande oportunidade de conversar de maneira mais assertiva com as pessoas. Desenvolver o seu método de tratamento, o seu próprio método de tratamento. Gente, fisioterapia, quando fala fisioterapia, na cabeça das pessoas que precisam do tratamento é tudo igual, está tudo na mesma prateleira. Então, ela vai, muito provavelmente, ela pode definir pelo preço e não por uma metodologia, algo que você faz diferente. Tá? A gente aprende um mecanismo único, como a gente desenvolve um método, como é que você pode desenvolver o seu método de tratamento com o seu conhecimento. Tem gente que, pelo amor de Deus, tem 2 especialidades e cobra preço de uma 50, no outro 250. Isso não tem o menor cabimento. Você precisa entender como fazer com que isso se encaixe e você tenha um mecanismo único de tratamento, apresentar algo muito mais completo, apresentar novas possibilidades do seu paciente também dar os próximos passos com você. Nós vamos falar também do desenvolvimento do modelo de negócios. E a gente utiliza como base, uma das ferramentas que a gente utiliza como base é o Business Model Canvas. É um dos modelos. A gente pode utilizar outros dependendo da situação, dependendo do seu caso. A gente pode utilizar outros recursos, outros processos. Tá bom? Como fazer anúncios no Google. As pessoas não estão nem no Google. Você não consegue nem ser achado no Google, quanto menos fazer um anúncio. Isso tem que mudar para ontem. Fazer anúncios no Meta. Meta é a empresa, né? O Facebook, Instagram. Como é que você pode utilizar recursos simples para você dar os primeiros passos? Uma estrutura de investimento em marketing. Você vai aprender a olhar para isso como um grande investimento, não como custo. Gente, não existe empresa saudável sem um planejamento de marketing. É porque a gente acaba desenvolvendo estratégias e planejamentos de marketing de maneira aleatória. Né? Você faz qualquer ação para divulgar o seu trabalho, você está utilizando uma estrutura ali de marketing. Imagina se você fizer aquilo ali de maneira estruturada. Você vai estar exposto também a modelos de crescimento do negócio. Como você pode criar possibilidades para o seu paciente dar o próximo passo. A gente está focando sempre no ganho de longo prazo. Só que o ganho de longo prazo ele começa agora. Tem aquelas coisas clichês? Toda caminhada começa com o primeiro passo. É isso, tá bom? A gente está focando lá no final da caminhada, mas a gente tem que dar esses passos pequenos agora. Você lá dentro vai ter uma mentoria de vendas, para aprender a vender. Você vai estar exposto, cada vez a gente está trazendo novidades, tá? Então, por isso, assim, não tem nem como falar tudo, porque todo encontro tem uma novidade, mas mentoria de vendas. Como é que você aborda o seu paciente, o que você precisa entender, o que você precisa falar, como que você conduz, vender. Gente, entenda uma coisa aqui, parênteses. Vender não é feio, não. Feio é você ter a condição de ajudar uma pessoa a resolver um problema dela e não fazer isso porque você tem vergonha. Você é taxado como um vendedor chato. Só que você tem técnicas e procedimentos que nossa área da saúde demanda, precisa de procedimentos e técnicas diferenciadas para que você aborde o paciente e o ajude a resolver o problema dele. Toda venda ajuda a resolver um problema, ou uma necessidade, ou um desejo. Ninguém deseja tratar a coluna. Pô, só quem já teve crise de coluna sabe. Ninguém deseja. Nossa, hoje acordei com um desejo de. Ah, tô a fim de ir no fisioterapeuta hoje porque não vai acontecer.
Não vai acontecer. Nem grávida tem vontade de comer doce de leite com feijão, porra. Não de tratar a coluna. Tá entendendo? Então você tem que entender qual é o processo que você vai utilizar para ajudar aquele paciente, aquela pessoa, a dar um passo importante na saúde dela. Venda é isso. Vender é um favor que você faz para o seu paciente e para o seu negócio, obviamente. Você vai entender você vai aprender a construir um funil de relacionamento e vendas para captação de pacientes qualificados. Não adianta você ter um serviço de alto valor agregado, vamos supor, sua consulta custa 250, 300, 350 reais e ficar chegando pessoas perguntando de plano de saúde. Ou não adianta nada você ser uma clínica que atende por plano de saúde, eu não estou falando que tem algum problema isso não, tá? Você tem uma clínica que atende por plano de saúde e chegar pessoas te procurando para um atendimento individualizado e você não ter espaço, não ter como atender. São os dois momentos. Tem que qualificar o paciente para o seu negócio. Você vai aprender isso também. Uma estrutura de como você aumenta o seu preço. Eu vou dar uma dica aqui. Uma das técnicas que são utilizadas, bem complexas, né? Veio de uma estrutura de Harvard. Como é que você aumenta o preço? Aumentando. É a primeira técnica. Passou de 80 para 100. Passou de 100 para 120. Passou de 120 para 150. Mas você precisa estar confortável e entender como esse valor ele interage com todo aquele procedimento que nós vimos atrás naquele painel de controle. Ok? Construção de novos produtos e serviços. A gente tem que parar com a ideia. O único serviço, para a maioria das pessoas, a única coisa que você consegue oferecer é o seu atendimento. Se você começa a entender como um negócio e você tem produtos, serviços atrelados àquilo ali para ajudar o seu paciente a melhorar cada vez mais, a dar outros passos, se você estiver envolvido comercialmente com isso, você também consegue aumentar o seu lucro, consegue aumentar o seu faturamento, tudo dentro de processos éticos. Tudo isso dentro de processos que vão lidar com o seu negócio sem necessidade. Igual o oftalmologista que não pode indicar a própria ótica. Acho que ele nem pode ter uma ótica. Enfim, talvez eu esteja falando besteira aqui. Mas ele não pode. Então, ele não pode, acho que não pode nem recomendar. Enfim, não sei. Não é isso. Não é isso que a gente vai fazer. Você vai construir produtos e serviços para que ele dê próximos passos com você. Para que ele entenda que você está ali no momento certo, na hora que ele precisar. Porque fidelizar um paciente não é manter ele eternamente lá, não. Fidelizar não é acorrentar, para começar. Tá bom? Vamos continuar aqui. Você tem alguns bônus para participar dessa mentoria. Vantagens em outros cursos, treinamentos e eventos. Por exemplo, tem cursos e treinamentos que pode ser de graça. Tem grandes descontos. Só que isso são coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, tá? São descontos especiais. Você já vai ter direito a um produto que está até rodando aí com valor promocional hoje, mas se você quiser otimizar a produção de conteúdo de redes sociais, com as planilhas de linha editorial, planilhas de produção de conteúdo, é um treinamento que ele custa R$ 197 e ele vai custar nada para você que for selecionado para a mentoria. O programa Além da Consulta, que é uma escola de educação continuada de marketing e negócios, ela está com as inscrições fechadas e está sendo reformulada, a versão 2.0 está chegando. Ela tem o valor de R$ 997 e você vai ter acesso pagando uma taxa única de R$ 100 para ter acesso a um ano desse programa. Acesso ao grupo do WhatsApp para apoio às ações. Isso não tem preço, não tem, né, não tem faz parte do processo, mas ele seria dispensável se eu entendesse que dentro dos nossos encontros a gente resolve tudo isso. Não, mas eu deixo o grupo aberto, você pode interagir lá, colocar suas dúvidas, as pessoas que estão ali dentro estão te ajudando, isso é um dos propósitos de você avançar com o grupo. E também tem uma reunião de consultoria individual comigo para elaboração do plano de negócios, uma reunião inicial,
que essa reunião de consultoria hoje tem o valor de R$500 a hora dessa consultoria e você vai levar isso gratuitamente. Então vamos lá, total de bônus são R$ 1.694. A mentoria avançada, 6 meses de acompanhamento, 2 encontros por mês, R$ 4.500, porém, para quem está aqui, obviamente, tem um valor diferenciado e tem as condições especiais para quem chegou até aqui para preencher o formulário de seleção. Não sei se a Adri, minha sócia, está por aí ainda, se puder botar aí o link do formulário, obrigado. Tem o formulário de seleção. Você preencher esse formulário de seleção não significa que você vai ser aceito na mentoria e também não é nenhuma obrigação, você preencha tudo, também não é nenhum compromisso que você faz de estar na mentoria, tudo bem? A gente sempre vai dar um passo depois, tanto é que você não tem nem como pagar, tem como fazer nada, você só vai preencher o formulário de seleção, tá bom? Mas para quem fizer isso agora, nós temos uma condição super especial que vai te custar menos de R$300 por mês. Gente, se você colocar R$300 por mês naquele planejamento de financeiro lá atrás, isso acaba não impactando tanto assim para você ter acesso a uma estrutura, que pode fazer o seu negócio decolar. Eu falo para vocês uma coisa que mudou o meu jogo há alguns anos atrás. Eu fazia um monte de curso, fazia um monte de coisa. Eu tenho curso online até dizer chega, e não foi nem no boom dessa coisa do curso online, que foi durante a pandemia. Antes disso, já fazia um monte de coisa. Quem já me conhece há mais tempo aqui, se eu estiver mentindo aí, abre o microfone e fala que eu sou um mentiroso. O quanto que eu estudo esse negócio, quanto que eu invisto nisso ao longo do tempo, quanto eu venho ajudando profissionais a atingirem outros patamares profissionais aqui, tá? Então, hoje, para você fazer parte da mentoria, se você for selecionado, só depois que você for selecionado, passar por uma reunião, você tem a oportunidade de entrar por R$ 299,70 por mês. E o pagamento à vista tem aí, no pagamento à vista tem em torno aí de 600, um pouco menos de R$600 de desconto. Então, você tem agora duas opções. Uma é não fazer nada. Continuar do jeito que está tudo bem, está tudo certo, não tem nada de errado com isso. Tudo bem? E a segunda opção é dar o seu voto de confiança e deixar que eu e a força do nosso grupo te ajude a conquistar os resultados que você merece, que você deseja. Eu falo sempre para as pessoas assim, a pessoa quando entra na mentoria entra cheia de medo. E eu falo assim, o meu maior objetivo quando você entra na mentoria é fazer você pagar a própria mentoria no curto espaço de tempo. Só que isso não é uma promessa. Isso é o meu objetivo, é a minha meta inicial, com todo mundo que entra. Fábio, é certo que eu vou entrar na mentoria e vou recuperar tudo isso e muito. A boa parte das pessoas que entram ali recuperam isso utilizando esses procedimentos, esses processos. E ajuda a todo momento. Todo santo dia eu estou respondendo dúvidas das pessoas. Eu ainda consigo, inclusive, responder algumas coisas individuais, mas já não estou conseguindo mais. Eu não sei se tem alguém aqui da minha consultoria individual, assim, não tem problema, não vou falar quem é, né, para não expor também outras coisas. A consultoria individual hoje, para fazer exatamente a mesma coisa, só que é individual, né, direcionada, um a um, mas eu recomendo muito mais a em grupo, porque você aprende com o processo do grupo, você aprende com a força do grupo, você tem um grande apoio ali. Hoje, para fazer parte da consultoria individual, nós temos alguns clientes, como eu estava falando, não consigo ver aqui agora se tem alguém aqui, são R$12.000 ao ano. E aí é um processo um pouco mais longo, mais contínuo e tudo. E a evolução é fenomenal. Um dos exemplos que eu coloquei lá atrás, ele é de uma consultoria individual. E quem faz parte da consultoria individual pode fazer parte da mentoria. Quem faz parte da mentoria pode fazer parte do programa além da consulta e de outros treinamentos. É sempre assim. O nosso objetivo é criar sustentabilidade, lucratividade dentro de processos éticos.